Olá, vamos então dar continuidade ao estudo da nossa disciplina com a unidade 2. Unidade 2 tem como título Estrutura, Tipologia Textual e Gêneros Textuais. Você pode acompanhar com o fascículo material que foi indicado para o estudo dessa unidade. Vamos então agora entender como é que se estrutura sequencialmente um texto. Eu tratava com vocês ainda na unidade 1 sobre a questão de que um texto ele precisa ter aquela coerência e ao mesmo tempo aquela coesão, né? Então, ao estruturar um texto, ao construir um texto, nós precisamos ter em mente que nós precisamos trazer essa ideia do que vai ser primeiramente tratado, que vai ser colocado onde? Na introdução. O desenvolvimento desse texto, eu vou o quê? Desenvolver as ideias daquilo que eu estou trazendo como assunto lá na introdução, tá? E também tenho que trazer ao final a conclusão daquilo que eu estou construindo. Essa estrutura ela é muito frequente lá nas redações dissertativas argumentativas, mas ela também é trazida para textos ou gêneros textuais mais formalizados, que nós temos uma maior convivência no dia a dia. Tá? Então, estrutura-se inicialmente o texto com uma introdução, trazendo o quê? As ideias, né? Inicialmente trazendo o assunto, as ideias que vão ser desenvolvidas lá no seu desenvolvimento, e também trazendo a conclusão, fazendo o fechamento do conteúdo ou do assunto que foi tratado no corpo do texto. A tipologia textual. Quando a gente vai construir um texto, nós precisamos conhecer, então, a qual tipo textual ele está inserido, né? Nós temos 5 tipos textuais. Nós vamos ter os narrativos, ou texto narrativo, que é a tipologia narrativa, que nesse tipo de texto nós vamos tratar de quê? De sequências temporais. Nós vamos estar narrando fatos, acontecimentos, nós vamos narrar uma determinada situação. Então, essas narrativas, elas vão trazer principalmente a presença dos verbos, né? Os verbos que vão indicar se é no presente, se é no passado ou se é no futuro, tá? Nos textos descritivos, nós vamos ter uma sequência de localização ou sequências de localização. Por quê? Se eu vou descrever um objeto, eu vou descrever exatamente como ele está, as cores, o formato. Se eu vou descrever, por exemplo, o cenário aqui que eu estou ministrando a aula, eu também trarei as informações específicas da janela, da parede, da mesa, enfim, né? Nós vamos ter também os textos expositivos. Esses textos eles vão trazer sequências analíticas, nos quais serão expostos apenas as informações. Tá? Esses textos expositivos geralmente são notícias, uma reportagem, tá? São textos meramente informativos, no qual vão trazer apenas uma sequência de fatos ou acontecimentos. Tá? O argumentativo ele vai trazer o que? Uma sequência contrastiva explícita. O que é isso? Gente, vai trazer argumentos. Para fundamentar um determinado acontecimento que eu estou trazendo como ideia inicial do meu assunto, eu preciso fundamentar, seja com dados, seja com gráficos, seja com uma citação de autoridade, né? Então, esse argumentativo, esse tipo textual argumentativo, ele vai trazer sempre sequências textuais que vai ou confirmar a ideia veiculada inicialmente, ou até mesmo contrastar essas ideias que eu estou expondo no meu texto. Lembrando que eu posso ter em um determinado texto mais de uma sequência tipológica, mas volto ao que eu também tratava com vocês a respeito das funções da linguagem. Geralmente, se vocês forem responder alguma questão, ele vai perguntar qual é a tipologia textual predominante, tá? Porque vocês vão encontrar no texto narrativo
partes desse texto que vai ser também descritivo, né? Ou então, dentro de um texto expositivo, nós também vamos encontrar argumentos. Então, é o que nós chamamos de expositivo ou dissertativo argumentativo, tá? Vamos ter também como tipologia textual o texto injuntivo. Esse tipo de texto injuntivo, nós vamos encontrar sequências imperativas, ou seja, nós vamos utilizar o verbo no modo imperativo. Tá? Geralmente, os textos que se enquadram num tipo injuntivo são textos que vão dar ordens, que vão orientar, né? Que vão trazer sequências que exatamente vão demonstrar esse tipo de situação. Por exemplo, uma receita, né? Quando a gente lê um texto da receita, o que é que diz? Pegue ovos, né? Utilize, faça, manobre, né? A gente, inclusive, encontra em manuais de produtos que a gente compra, produtos eletrônicos, enfim. Então, esses verbos imperativos, eles vão trazer essa ideia de ordem, ou então de conselho, né? Então, o texto injuntivo, ele vai trazer essa sequência imperativa. Os textos técnicos. Bom, o texto técnico, nós vamos aqui conhecer que dentro desse conjunto de textos técnicos, nós vamos encontrar especificações diferentes. Uma para o próprio texto técnico, outra para o texto científico e outra para o texto literário. O texto técnico, ele vai revelar o quê? Que a pesquisa e rigor científico tem como objetivo a publicação em revistas especializadas ou livros, né? Então, quando nós encontramos, por exemplo, uma pesquisa científica, nós vamos encontrar exatamente isso, esse rigor científico. Nós vamos encontrar também para revistas especializadas ou até mesmo livro, esse tipo de texto técnico. Tá? O texto científico é representado pelos artigos científicos, monografias, teses, artigos científicos, resenhas críticas, etc. Tá? O texto científico, bom, ele é relativo às profissões. Claro que ele é muito próximo desse texto técnico, exatamente porque ele se enquadra nos textos técnicos. Ele é relativo às profissões e é fundamental na atividade organizacionais públicas e privadas. Olha aí. E é representado pelo quê? Pelos manuais, os relatórios, os memorandos, circulares, memoriais, atas, entre outros. Então, professora, deixa eu entender aqui. O texto científico, ele se enquadra dentro dos textos técnicos? Sim, né? Tanto que aqui, inclusive, eu trouxe uma denominação, um conceito específico para o que é texto técnico. É todo e qualquer texto que vai apresentar um rigor, né? E nós vamos encontrar mais esse rigor onde? Nas pesquisas científicas, nos textos que vão trazer pesquisas científicas, né? O texto científico, ele vai ter essa relação com as profissões, né? Mas aí ele vai especificando aqui, inclusive no próprio fascículo, no material que foi fornecido a vocês, ele traz essa informação, que esse texto científico tem a ver com, por exemplo, manuais, né? Que nós temos manuais oficiais, né, de redação. Nesses lugares mais públicos, por exemplo, o Senado Federal, a própria instituição do Instituto Federal, nós utilizamos dentro da própria repartição, até mesmo para se comunicar oficialmente dentro da própria repartição pública, nós utilizamos uma linguagem mais científica, né, dependendo exatamente do destino, da intenção comunicativa. E aqui trazemos um exemplo, os relatórios, os memorandos, os circulares, os memoriais, as atas, ofícios, entre outros. Nós vamos estudar de forma específica esses textos científicos lá na unidade 3, tá? O texto literário. Bom, o texto literário, gente, ele já vai revelar um caráter de entretenimento, né? Então, quando a gente lê, por exemplo, uma letra de uma música, a letra de uma música é um texto literário, tá? Por quê? Lá vai ter musicalidade, lá vai ter rima, vai ter o jogo de palavras, o uso de figuras de linguagem, e, além disso, no texto literário, a linguagem empregada é uma linguagem conotativa, ou seja, uma linguagem
figurada, que nós vamos ver já já. Tá? Então, o texto literário ele revela esse caráter de entretenimento e tem o objetivo de emocionar o leitor. Podemos aqui citar como exemplo os romances, as crônicas, os contos, os poemas, a ficção, a novela, etc. Então, a gente já percebeu que existe uma diferença aqui, né? Então, vamos aqui compreender essa diferença de forma melhor. Qual é a diferença entre textos técnicos, né, que são exatamente esse texto científico, o texto técnico, para o texto literário? Bom, o texto técnico, ele vai ter uma finalidade discursiva voltada para informação e o esclarecimento. Então, tem que ser uma linguagem muito clara, né? Porque se vai ter uma finalidade discursiva para informação e para esclarecimento, eu preciso utilizar uma linguagem clara. O uso da linguagem denotativa, gente, denotativo tem a ver com o sentido real da palavra, o sentido do dicionário, tá? Ou seja, palavras expressas tendo em vista o sentido original. Precisão no vocabulário, ou seja, eu preciso ser precisa, eu preciso escolher muito delicadamente a palavra que eu vou utilizar naquele texto para transmitir a minha mensagem da forma mais objetiva possível, da forma mais clara possível. O predomínio da função referencial, lembra lá da unidade 1? A função referencial é aquela que tem o intuito apenas de trazer o referente, né? Ou seja, o assunto em si. No caso aqui, é a mensagem que está sendo aqui veiculada. Fundamentando-se em dados concretos, né? Que vai fundamentar exatamente esse texto, a imparcialidade e a exatidão, traduzindo a eficácia da linguagem. Então, no texto técnico, nós vamos utilizar exatamente essa exatidão e essa imparcialidade, ou seja, eu não posso mandar um memorando e, ao mesmo tempo, expressando que é uma vontade minha como indivíduo. Não, é o desejo da empresa solicitando algo, né? Então, essa imparcialidade, ela é necessária. No texto de pesquisa científica, eu tenho que demonstrar que aquela pesquisa foi imparcial. Ela não teve nenhuma influência do meu eu, do meu querer, né? Embora a gente saiba que a pesquisa, ela primeiro nasce de uma reflexão profunda do indivíduo, né? Mas ainda assim, a linguagem ela deve ser imparcial. Já no texto literário, ou na redação literária, a finalidade discursiva é expressa pelo entretenimento, como eu já conversei com vocês sobre isso, o predomínio de um vocabulário voltado para a subjetividade, ou seja, para o eu. Aqui na redação técnica, nós temos que, ao máximo, evitar essa questão do indivíduo, né? Mas na redação literária, nós podemos trazer essa subjetividade, falar dos sentimentos, da forma como nós pensamos, expressar nossa opinião, inclusive. Sobretudo demarcado pelo uso de quê? De figuras de linguagem, né? Uma metáfora, metonímia, hipérbole, etc. O discurso envolto pela multiplicidade de interpretações, claro, porque eu posso muito bem ler um texto e interpretar algo diferente de outra pessoa que leu aquele texto literário, né? O emprego das funções como poética, metalinguística e emotiva. Lembra que eu falei para vocês, né? Que nos textos literários nós podemos encontrar exatamente esses tipos de funções. Principalmente encontramos a função emotiva e a poética, né? Pautado pelo espírito subjetivo do emissor, ou seja, daquele que está emitindo ou transmitindo a mensagem. Apego a aspectos estéticos. Estéticos, quais são eles? A metrificação, né? Nós, inclusive, temos o quê? Os poemas concretos, que vão ter aquele cuidado até com a imagem do poema, né? Então, é muito interessante como se diferenciam esses dois tipos de texto, a redação técnica da redação literária. Temos também os tipos de discursos. Nós temos aqui o discurso direto, o discurso indireto, e nós vamos perceber aqui como é que eles se expressam, tá? No discurso direto, nós temos o enunciado em primeira ou em segunda pessoa. Exemplo, eu não confio mais na justiça. Delegado, o senhor vai me prender? É o discurso direto. No discurso indireto, nós vamos transmitir esse enunciado em terceira pessoa, tá? O detento disse que ele, né, entre aspas, não confiava mais na justiça. Logo depois perguntou ao delegado se ele iria ou se ele ia prendê-lo,
né? Então, nós observamos que existe uma diferença. No discurso direto, é a própria pessoa que fala, né? No discurso indireto, esse discurso é enunciado em terceira pessoa. Nós temos aqui outro exemplo. Eu não confio mais na justiça. No discurso indireto, diz: o detento disse que não confiava mais na justiça. Tá? Observe também que houve mudança nos tempos verbais. Ó, aqui a palavra confio ficou confiava. Prender, verbo no infinitivo, ficou prendê-lo com o pronome oblíquo. No discurso direto aqui também temos que o verbo confio, nesse exemplo, ficou confiava lá no discurso indireto. Então, fiquem atentos, porque ao transformar um discurso direto em um discurso indireto, nós não mudamos apenas a pessoa, né? Mas também mudamos o verbo. O verbo ele vai mudar de tempo, tá? Então, cuidado de tempo e também de modo. Vamos ver aqui, então, como é que acontece a descrição narrativa, tá? Olha, a descrição narrativa é importante a gente ter contato, porque em textos técnicos científicos, vocês irão fazer, em determinados momentos, uma descrição. Digamos que você trabalha como técnico logístico, ou então você vai trabalhar em uma determinada empresa e você precisa descrever quantos produtos tem no armazém, por exemplo, né? Você vai descrever produto por produto, a quantidade, etc. E tal. Então, esse descrever precisa ser escrito da forma correta dentro do texto técnico, né? Porque se trata de um texto que vai ter que ser veiculado de forma mais clara possível, da forma mais objetiva possível, na norma padrão. Então, vamos lá, né? Os elementos da narrativa. Nós sabemos que na narrativa, que é a narração, nós vamos encontrar o quê? O narrador, o enredo, personagens, espaço e tempo, que são elementos essenciais para uma narração. Assim, é importante que as suas narrativas respondam as seguintes perguntas. Isso aqui, gente, na narrativa técnica, tá? Na narrativa técnica. Nós precisamos ser o mais imparcial possível e também o mais objetivo possível, tá? Então, nós temos aqui quem? Personagem, pessoa ou empresa, tá? O que? O fato central, ou seja, o assunto. Quando? Tempo em que os fatos narrados ocorreram. Onde? Lugar onde os fatos ocorreram ou estão ocorrendo. Como? Modo como se desenvolveram os acontecimentos do enredo e por que as causas que levaram aos acontecimentos narrados. Esses elementos aqui são importantíssimos caso vocês venham a fazer uma narração técnica dentro do trabalho de vocês ou dentro de qualquer situação que vocês estarão envolvidos relacionados a uma profissão, tá? Ou ao mercado de trabalho. São essas perguntinhas básicas que devem ser respondidas. Vamos ver, então, agora a descrição técnica. Lembra que eu falava agora há pouco a respeito da descrição? Então, aqui nós falamos da narração, mas também tem a descrição técnica. Então, eu não posso trazer a minha descrição de forma pessoal. Eu tenho que trazer a minha descrição de forma que seja o mais imparcial possível e, ao mesmo tempo, clara e objetiva. Tá? Então, aqui temos essa informação, ó, linguagem objetiva e impessoal. Tá? Quais são as características do texto descritivo técnico? Não há personagens, não há progressão temporal, ou seja, não é importante a ordem dos relatos. Todas as ocorrências são simultâneas, ou se inverter a ordem dos relatos, nada muda, então não vai fazer diferença, tá? Não há ação ou transformações em seus relatos. É um texto figurativo composto por termos concretos que representam a imagem, ou seja, a descrição técnica é de uma forma muito objetiva, tá? Muito direta, e ao mesmo tempo a linguagem tem que ser impessoal. Mais informações vocês vão ter no fascículo ou no livro que foi exposto para vocês, juntamente com o material complementar. Predomina o quê? Verbos de estado como ser, estar, permanecer, ficar, continuar.
ter, parecer, que ligam as características representadas pelos adjetivos, né? Esses verbos, inclusive, eles são caracterizados por transformar um predicativo do sujeito, tá? Mas aqui, de antemão, vocês podem ficar apenas com essas informações. Ao fazer descrição técnica, utilizem esses verbos de estado, tá? Que vão ligar características representadas por adjetivos. Os tempos verbais predominantes são o presente e o pretérito imperfeito do indicativo. Então, aí precisa, caso você, estudante, não se recorde do que é o presente ou pretérito imperfeito do indicativo, deve, então, revisar para fazer uma descrição técnica o mais objetiva possível. Predomina a presença de adjetivos e advérbios de modo, né? Então, aí nós precisamos também relembrar que adjetivos são características e advérbios são palavras que vão estar acompanhando ou caracterizando um verbo. E ele descreve aqui que é o advérbio de modo, ou seja, a forma como foi transmitida, então, aquela mensagem, tá? Então, fiquem atentos a essas informações a respeito da narração técnica e a descrição técnica. Vamos ver agora aqui a dissertação técnica, tá? A dissertação técnica, nós vamos utilizar o quê? Uma linguagem formal, obedecendo às normas gramaticais. Vamos utilizar verbos que vão estar em terceira pessoa, referindo-se a ele, ela, eles e elas, tá? Vão utilizar palavras que devem ser usadas no seu sentido denotativo. Lembrar o que é sentido denotativo? Sentido real da palavra. Os períodos devem ser objetivos, claros e breves, evitando períodos muito longos, tá? Por que evitar períodos muito longos? Vocês podem, inclusive, errar na concordância, tanto verbal quanto nominal. Então, utilizem sempre períodos mais curtos e breves. A estrutura do texto deve observar a paragrafação, se há introdução, desenvolvimento e uma boa conclusão. Lembra do que eu falei para vocês no início do texto? A paragrafação é exatamente para trazer essa estrutura por meio de blocos. A introdução, onde eu vou trazer a ideia inicial, o desenvolvimento, onde eu vou desenvolver ou trazer os argumentos, no caso aqui é uma dissertação, e, por fim, a conclusão, fazendo o fechamento do meu texto. Vamos, então, aqui adentrar nos gêneros textuais. Gente, os gêneros textuais, eles são caracterizados pela diversidade de textos que existem no nosso dia a dia, né? Os gêneros textuais, é interessante de se entender que eles vão surgindo de acordo com a necessidade ou a intenção ou função social que existe dentro do nosso meio de convivência social mesmo, né? Por exemplo, a receita culinária, ela tem uma função social específica que é nos ensinar a fazer uma determinada receita, né? Se eu quero aprender a fazer um bolo e eu não sei, eu posso recorrer a uma receita. E ela tem uma estrutura correta, né? Ela primeiro traz o quê? Os ingredientes, depois o modo de fazer, né? Então, ela tem essa estrutura. A crônica, ela também é um gênero textual que tem a sua função social específica. É relatar de forma resumida uma situação do dia a dia. A crônica ela pode ser reflexiva, ela pode ser informativa, enfim. A notícia também. A notícia, ao fazer uma notícia, ela tem que responder algumas perguntinhas básicas. Ela tem única e exclusivamente como função social de transmitir uma informação de forma clara, objetiva e que atendam a algumas perguntinhas básicas, que são muito parecidas com aquelas da narração técnica. Então, nós percebemos que cada gênero textual é cada texto, tá, que nós encontramos no nosso dia a dia. Então, entender que existem diversos gêneros textuais são importantes para a nossa formação como indivíduo e na formação profissional. Por quê? Nós vamos entender que, dependendo da situação ou intenção que eu desejo, então, produzir o meu texto, eu vou utilizar um gênero textual específico. E esse gênero ele tem uma estrutura, ele tem uma organização, ele tem características diferentes de outro tipo de gênero textual. Tá? Então, vamos aqui ver
como exemplo e como texto, como gênero textual importante, inclusive, para a nossa formação pessoal e profissional, o e-mail. Nós utilizamos para quase tudo, né? Na nossa vida, e principalmente no meio empresarial, no meio do trabalho, do mercado de trabalho, nós utilizamos bastante, tá? O e-mail, gente, aqui eu trago para vocês um e-mail pessoal, tá? Mas também no livro do fascículo traz também a ideia do e-mail mais formalizado, tá? Então, aqui, no e-mail, nós vamos ter o destinatário, que é para quem nós vamos enviar, ó, para, é o destinatário do e-mail. O assunto, é o assunto que eu vou trazer na mensagem. É importante, ó, principalmente no e-mail profissional, o e-mail que eu vou trazer uma mensagem, que eu vou convidar alguém para fazer uma palestra, na universidade, por exemplo, eu preciso colocar no campo assunto o assunto que eu quero tratar naquele e-mail. Convite para palestrar, tal, 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 tal. Eu preciso demonstrar claramente. Porque quando cai um e-mail lá um e-mail sem um assunto, talvez eu vá passar despercebido e não vou olhar. Então, o assunto ele deve ser especificado, principalmente quando se tratar de assuntos profissionais. Não esqueçam disso, tá? Então, assunto, vai aparecer, claro, a data. No par, eu vou ter a opção de CCCO, que é para ser mais de um destinatário, tá? Então, aqui começa, você primeiro o e-mail, ele vai vir com uma saudação. Oi, Marina, né? Tudo bem? Já li o livro que você me emprestou, desculpa, Branca de Neve e os Sete Anões. Vamos fazer uma dramatização sobre essa história? Tem uma boa ideia para isso. Você já começou a estudar para as avaliações? A gente podia combinar de estudar juntos depois da aula. O que acha? Amanhã combinamos tudo na escola. Então, aqui é o assunto em si. Ela começou com a saudação. Essa saudação é importante também no e-mail profissional, né? Eu posso utilizar boa noite, boa tarde, professor tal, ou então Vossa Senhoria, Vossa Excelência, dependendo de com quem eu vou estar me comunicando. Então, pessoas diferentes, gêneros textuais diferentes, vai também exigir que eu utilize pronomes de tratamento diferenciados. E aí é bom revisar os pronomes de tratamento, porque para cada pessoa, para cada situação que eu vou me expressar, eu vou ter que utilizar um pronome de tratamento específico. Por exemplo, para o Papa, eu vou utilizar Vossa Santidade, tá? Ao final do e-mail é preciso ter uma despedida. Então, eu posso utilizar, se for aqui como se trata de um e-mail pessoal, ela utilizou beijos. Mas no e-mail mais formalizado, dependendo de para quem eu estou enviando a mensagem, eu posso dizer atenciosamente, cordialmente, enfim, utilizar também a despedida de forma coerente com a pessoa na qual você está se comunicando. E, ao final, não esquecer de assinar, colocar o seu nome. Essas informações são importantíssimas. Se vocês observarem, o e-mail é muito parecido com uma carta pessoal, tá? A estrutura, né, que eu digo. Ele precisa de um destinatário, de um remetente, a saudação, o assunto, a despedida e a assinatura. No entanto, observem que aqui se trata de um meio eletrônico, né? Então, essas particularidades precisam ser observadas de acordo com aquilo que eu estou orientando a vocês e, ao mesmo tempo, com o que vai ser apresentado lá no fascículo, que vocês podem aprofundar também com o material complementar. Por fim, aqui chegamos às nossas referências. Espero que você tenha aprendido, que você tenha sido estimulado a ter uma compreensão maior desses assuntos e aguardo você na unidade 3 para continuarmos o nosso estudo.